sou Carlos Terra, sou professor de História da Arte e História dos Jardins, trabalho na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tanto mestrado quanto doutorado, trabalhei com os jardins no Rio de Janeiro e hoje eu vou falar um pouco sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu queria começar lembrando que nós temos 3 tipos de jardins. O jardim de prazer, que é aquele que normalmente fica na frente da casa, ao lado ou ao redor da casa, que é o decorativo, que vai começar lá na antiguidade e vai chegar até o século XX. Nós temos o jardim utilitário, que é uma horta, um pomar, e nós temos o jardim científico, que é o jardim botânico. O jardim botânico ele tem uma finalidade do estudo das plantas, onde os pesquisadores vão estudar as variedades e vão muitas vezes fazer com que essas variedades sejam multiplicadas para serem difundidas pelo próprio país de origem da planta ou pelos outros países. Quando a gente se refere ao Brasil, a gente pode dizer que nós não temos uma longa tradição sobre elaborar jardins. O próprio país já é um jardim. As nossas matas, toda uma estrutura de diversidade da flora e fauna faz com que haja jardins naturais. O primeiro momento que a gente vai ter um jardim formalmente organizado é com Maurício de Nassau no século XVII, no período que ele esteve em Recife, e depois somente no final do século XVIII com a criação do Jardim Botânico com a criação do Passeio Público do Rio de Janeiro. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, nós vamos ter a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro por Dom João VI. Talvez tenha sido uma das primeiras atividades exercidas no século XIX em relação aos jardins. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele foi criado como um horto, inicialmente como um horto, e também nós vamos encontrar, através de alguns decretos, o desenvolvimento e a criação desse espaço, porque ali vai ser implantado uma fábrica de pólvora. E junto a essa fábrica de pólvora nós temos uma vegetação que vai ser aclimatada. Ele sofre uma evolução no decorrer dos anos seguintes. Decreto 13 de maio de 1808, há um decreto no qual se cria uma fábrica de pólvoras e ao lado a gente vai ter um horto de aclimatação dessas plantas. Esse jardim ele tinha uma finalidade muito importante e até interessante, porque todas aquelas plantas que saíam muitas vezes do jardim de Belém, do horto de Belém, passando por Salvador, chegavam a Ouro Preto, onde também tinha um horto, e depois eram finalmente aclimatadas no Rio de Janeiro. Essas plantas elas têm uma diversidade muito grande, porque criam núcleos separados. E há um elemento que é importante a gente frisar quando se fala do jardim botânico, porque o jardim botânico é o local de estudo das plantas. Então, consequentemente, o nosso jardim do Rio de Janeiro, quando ele foi criado, era um jardim privado. É um jardim no qual o próprio Dom João VI, ele vai cuidar, ele vai ter a preocupação. Quando ele retorna, o jardim continua privado, somente em 1922, com Dom Pedro I, é que o Jardim Botânico é aberto ao público. Então a gente pode dizer que hoje o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um espaço de estudo das plantas, é um espaço onde a gente vai observar essa multiplicação de toda uma diversidade de plantas, mas ao mesmo tempo ele permite que o visitante que ali chegue, ele possa usufruir, ele possa fruir dessa paisagem, então ele tem esse momento de lazer. Como todos os jardins botânicos do mundo, você tem partes reservadas e partes abertas ao público. A gente percebe que hoje ele é um elemento importante dentro da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo porque ele também está ligado à própria floresta. Então a própria floresta
desce no Jardim Botânico, criando toda uma estrutura, uma complexidade que vai fazer com que a flora e a fauna que ali habitam também seja bastante diversificada. Quando a gente analisa os jardins botânicos no mundo, a gente observa que o nosso jardim que eu falo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele está entre os primeiros em tamanho, em diversidade, em organização, porque ele passa também, aqui a gente vai observar, se eu fosse comentar, que existe toda uma preocupação dos diretores em acrescentar alamedas, em acrescentar outros elementos que vão sendo agregados. Uma das coisas que eu sempre lembro, eu acho bastante interessante, é que quando a gente estuda os jardins no Rio de Janeiro, existe a dança das esculturas. Porque as esculturas, quando não tem onde colocar, em um determinado momento, ou quando se faz uma reforma, se tira a escultura e vai se colocar. E o Jardim Botânico vai se colocar num outro local. E o Jardim Botânico também recebe várias esculturas, como a gente tem as do Mestre Valentim, que estavam no passeio público do Rio de Janeiro. A gente vai observar que essas esculturas, elas estão hoje lá, como as garças, como a ninfa Eco, como o Narciso. A gente vai ter as fontes do Wallace, a gente vai ter vários outros elementos, inclusive a gente tem na alameda principal das Palmeiras o frontão da Academia de Belas Artes. Quando foi demolido, o frontão foi levado para lá e hoje ele é um elemento importante dentro do Jardim Botânico. Então, além dessas plantas, também há outros elementos que são acolhidos, são obras de arte, como chafariz. E para a gente chegar a um final, eu queria também lembrar a importância das palmeiras imperiais. Nós temos a Alameda, que é uma dos, talvez, pontos mais fotografados desde o século XIX, em cartões postais, em cartazes. Ele é o retrato do Jardim Botânico. Inclusive até as brincadeiras que são feitas, onde muitas vezes uma palmeira centenária diz para uma jovem, porque as palmeiras às vezes são atingidas por raios ou pela própria idade, elas terminam sendo substituídas. E uma dessas charges diz, uma das palmeiras, uma velha palmeira diz: como você é tão jovem, é tão pequenininha, e ela diz: a natureza também faz milagres. Então tem essas brincadeiras todas que vão vendo, que a gente vai vendo com as palmeiras, e essas palmeiras, elas eram, são as palmeiras imperiais, elas foram proibidas de serem reproduzidas, mas os escravos, eles tiravam as sementes e depois as vendiam, ou doavam, ou davam, e sobretudo para os fazendeiros, e ela também termina se tornando um símbolo do Império na segunda metade do século XIX. Então a palmeira imperial, e hoje a gente a Alameda Imperial é um elemento importante dentro do Jardim Botânico. E eu queria então falar que no século XX, hoje no século XXI, os jardins botânicos, eles, tanto europeus quanto americanos, e até mesmo os nossos brasileiros, sobretudo o do Jardim Botânico, eles estão adaptados ou se adaptando à realidade do dia a dia. A gente vai observar que, de acordo com a estratégia desses jardins, dos jardins botânicos para a conservação, em 1990, eles vão buscar as soluções para os problemas de várias origens, entre as quais aquelas que estão presentes nos empreendimentos biológicos no nosso planeta, devido, sobretudo, ao desrespeito do homem pela nossa natureza.